Boa noite a todos. Estamos iniciando novamente após cerca de 2 meses afastado de nossas atividades devido a compromissos pessoais e também devido a um fim de semana maravilhoso que eu e o nosso Guilherme passamos em Poços de Caldas, quando teve mais uma semana para o encontro da ciência espírita, onde nós tivemos a oportunidade de encontrarmos com confrades espíritas, alguns renomados, mas apesar de renomados, mantêm o seu bom senso e a humildade. Lá tivemos a honra de compartilhar alguns momentos de uma convivência mais ampla com o nosso querido Rossandro Klingen, o Rossandro que, aliás, não só nos forneceu o seu telefone pessoal, como também mantém contato conosco através do WhatsApp, e também tivemos a honra de cumprimentar o Severino Celestino da Silva. Tivemos a oportunidade de conhecer o Paulo Neto, que é um estudioso da doutrina lá do interior de Minas Gerais. Também tivemos aquele pintor mediúnico lá de Salvador, Bahia, o José Medrado, o Isaías Claro, que tivemos a oportunidade de cumprimentá-lo também, e vários outros confrades espíritas, expositores espíritas, que tivemos a oportunidade de trocar impressões, de trocar comentários acerca dos mais variados temas. E estávamos com saudades de realizar esses estudos novamente. Hoje, 19 de dezembro de 2014, estamos então retomando o nosso ritmo normal de estudos, acompanhado do Guilherme, do Fábio e da Érica. Boa noite, Guilherme. Suas impressões, e hoje vai sobrar bastante para você pelo tema, viu? Boa noite a todos. De fato a gente estava um pouco afastado, perdemos até o rebolado aqui de como que a gente vai falar, tivemos que dar uma ensaiada antes, mas de coração a gente quer retomar e continuar, porque é muito importante para nós mesmos, e se a gente consegue transmitir alguma coisa positiva para vocês, tanto melhor. Como o Marcelo mencionou, o encontro para o estudo da ciência espírita lá em Poços de Caldas nesse novembro, foi realmente muito interessante. Eu particularmente nunca tinha participado de um, e recomendo a todos que não participaram de nenhum que vão em pelo menos um, que eu acho que é muito diferente a gente ler, estudar a doutrina, e quando a gente vai num evento e vê quase 3 mil pessoas mobilizadas, lotando quase todos os hotéis de Poços de Caldas para uma reunião, um encontro do estudo dessa doutrina, é uma coisa que até anima a gente a prosseguir, a continuar vendo a força que tem a união dessas pessoas, o crescimento constante que a doutrina vem passando, e de fato palestras muito, muito edificantes. A pintura mediúnica do Medrado é uma coisa inacreditável, de fato inacreditável, de deixar qualquer um com o queixo caído. Vale a pena também, para quem não teve a oportunidade de ver ao vivo, de procurar no YouTube e dar uma olhadinha só para ter ideia. E fica aqui o convite para quem não foi ainda, ou para os que já foram e querem ir em algum outro encontro. No mês de fevereiro, durante os dias de carnaval, vai haver um encontro de Goiânia, do dia Congresso Espírita de Goiás, exatamente, em Goiânia, 17, 14 a 17 de fevereiro. Isso, onde a gente vai ter presença também, de novo, do Rossandro, o Divaldo Franco vai palestrar lá, acho que o Haroldo Dutra também vai. Haroldo Dutra também. E vai ser um encontro bastante interessante. Acho que quem tem curiosidade e tiver a possibilidade de ir, fica aqui o convite, estaremos lá. Boa noite. Sem contar, Guilherme, que em relação a Poços de Caldas, a cidade é uma graça, é encantadora. A praça central onde se dá o evento, ela é muito agradável, muito bonita, está muito bem cuidada. Enfim,
foi um final de semana realmente muito agradável e que principalmente cheio de espiritualidade, né? Voltamos para Vinhedo quase que levitando. É isso aí. Levitando e volitando. Só não foi mais porque a gente comeu queijo de mar lá da cidade, né? Bom, boa noite, Fábio. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Marcelo, Érica, e boa noite, ouvintes. Eu não tive a oportunidade de ir com vocês, mas pelo menos vocês me mandaram umas 2 fotinhas. Já foi bom. E eu aceito o convite para ir para Goiânia com vocês, tá bom? Então, boa noite, pessoal. Vamos fazer um bom estudo. Legal. Bem, entrando mais especificamente no tema, nós estamos estudando nós vamos dar início à questão 919 de O Livro dos Espíritos. Essa questão é como se fosse, podemos considerar como se fosse mais uma doutrina, ou um novo evangelho, ou um novo estudo aprofundado da doutrina espírita, porque ela resume todas as nossas atividades, todos os nossos esforços que devemos fazer no sentido de nos modificarmos para melhor. Sempre lembrando que se reconhece o espírita, o verdadeiro espírita, é reconhecido pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações, pelos esforços que faz em tornar-se uma pessoa melhor. Muito bem, então o Kardec quer saber dos benfeitores espirituais. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Então, qual o meio prático mais eficaz para nós nos tornarmos melhores? Tem um expositor espírita que agora me fugiu o nome dele, muito bom por sinal, Simão Pedro. O Simão Pedro, ele faz um comentário dessa pergunta, antes da resposta, né? Ele faz o comentário dessa pergunta que é muito bem-vindo, né? E o interessante, ele faz até de maneira como se estivesse fazendo uma brincadeira, que ele acha que essa pergunta foi inspirada ao Kardec por algum espírito brasileiro, porque o espírito, o brasileiro é que quer as coisas mais fáceis e mais práticas. E então por isso que ele acabou perguntando qual o meio prático mais eficaz, prático, ou seja, o meio simples e mais eficaz, que traz resultados mais prontamente, que tem o homem de melhorar-se nesta vida. Aí o nosso querido Kardec responde: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Muito bem, a resposta é essa. Ou seja, para nós nos tornarmos melhores, basta nós nos conhecermos. Muito bem. Nós conhecemos, né, toda a profundidade desse pensamento. E é o que o Kardec faz na pergunta 919, item A. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então o Kardec pergunta para os benfeitores: qual o meio de consegui-lo? Ou seja, de obter esse autoconhecimento, de conhecer-se a si próprio. Bem, realmente não é fácil nós conhecermos a nós mesmos, e também o que é mais difícil é reconhecer os nossos erros e modificar os nossos erros, não só não cometê-los, como fazer o caminho inverso da não prática do erro. Pois bem, e aí nós temos a resposta, uma das respostas clássicas, e que é assinada pelo nosso querido espírito Santo Agostinho. Santo Agostinho
é considerado um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona. Ele viveu em torno do terceiro, quarto século depois de Jesus. Ele era considerado um playboy da época, e a sua mãe, Mônica, orou por ele durante 27 anos, para que ele abandonasse essa vida dissoluta que ele praticava. E após perseverar com tantas orações, tantas dedicações, ele acabou se convertendo aos ensinos do mestre e acabou depois tornando-se um filósofo cujo pensamento até hoje na teologia católica é amplamente respeitado, amplamente estudado e discutido. Então, Santo Agostinho começa respondendo desta maneira: qual o meio de conhecer, então, a pergunta, qual o meio de obter o autoconhecimento? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então vejam vocês que, uma vez mais, os grandes filósofos nos apresentam a solução das dificuldades ou dos problemas que enfrentamos. Eles nos apresentam através das interrogações. Então, por exemplo, Sócrates, em suas reflexões com os discípulos, era muito comum ele responder uma pergunta fazendo outra pergunta, ou seja, estimulando os seus discípulos a refletir sobre o tema. E o Santo Agostinho, no início dessa resposta, ele também nos convida a interrogar a nossa consciência, a fazer perguntas profundas à nossa consciência, só que são perguntas para nós mesmos, do nosso procedimento, daquilo que nós efetuamos naquele dia, e que nós devemos fazer esse exame, ou esse autoexame, ou esse exame de consciência todos os dias. E isso é uma coisa muito interessante que me faz remeter à época em que eu frequentava os bancos da Igreja Católica lá na minha cidade, em São José do Rio Pardo, e havia um padre Denizar, que eu tinha e tenho muito carinho por ele, porque ele me apresentou os primeiros conceitos de Jesus, né, na minha infância, na minha pré-adolescência, mais ou menos, nesse período. E ele sempre iniciava os seus sermões dizendo que nós devemos fazer um exame da consciência. Então vejam vocês que aquilo que nós aprendemos na infância, a gente não esquece mais. Então esses sermões, que ele sempre iniciava dessa maneira, ficaram tão gravados na minha mente que aí depois, muito tempo depois, eu fui valorizar com esse pensamento do nosso querido Agostinho. Bem, então são esses os comentários iniciais. Lógico que tem muito mais orientações que o nosso querido Santo Agostinho vai passar, e nós vamos aprofundar. E eu gostaria de ouvir alguns comentários dos nossos companheiros. Até gostaria de perguntar ou de fazer uma colocação para o Guilherme, porque o Guilherme, em sua atividade profissional, ele pratica bastante isso, né, Guilherme? Porque quando ele está lá no treinamento posso dizer, o treinamento dos coach,
treinamento dos executivos, ele procura estimular os seus pupilos fazendo várias interrogações a eles, não é assim, Guilherme? Isso, e é complicado essa nomenclatura mesmo, Marcelo. O nome do processo se chama coaching, a pessoa que conduz o processo é o coach e a pessoa é o coachee. O pupilo fica melhor, eu acho. Bem melhor. Fica mais próximo do nosso terra a terra. Pois é. E às vezes a gente mal traduz as expressões, porque coach em inglês é treinador, e justamente o treinador do esporte, né? Ele treina, ele sabe quais são as melhores maneiras de você fazer determinado movimento, o melhor posicionamento dentro, vamos supor, de uma quadra de tênis, onde tem que ficar, que força dá. Então ele treina com a experiência que ele tem. Então, necessariamente, ele tem que ter o conhecimento daquilo que ele está ensinando para aquele atleta. O coaching para executivos é justamente um diálogo socrático, onde a gente não tem a pretensão de dar resposta nenhuma, porque cada pessoa acha dentro de si mesma a sua fórmula. Então a gente, com perguntas, o que a gente chama de perguntas poderosas, são aquelas perguntas sem final, deixar a pessoa refletir e dar o final dela, ela reflete e ela acha a fórmula dela para trabalhar o que ela deseja trabalhar dentro do processo de coaching. E uma das coisas iniciais dentro do processo é justamente fazer algumas entrevistas para pessoas que trabalham com aquele executivo, ou então fazer alguns mapeamentos de preferência psicológica, justamente para o maior autoconhecimento dele. Então, vou mencionar um que se chama o MBTI, que é o Myers-Briggs Type Indicator. Então a pessoa pode ter uma classificação que demonstra que ela prefere um comportamento mais extrovertido do que introvertido, que ela prefere pegar informações do meio ambiente através dos 5 sentidos versus alguns preferem através do 6º sentido, que é o mais intuitivo, né? Pessoas que tomam decisão de forma pensada, frio e calculista, e tem aqueles que tomam decisão com base no coração, em emocional. Então tudo isso são instrumentos que a gente utiliza justamente para a pessoa se conhecer no início do processo, escolher o que quer trabalhar e começar a trabalhar. E o que me chama muito a atenção, e falo isso por mim também, é o quão pouco nós nos conhecemos, né? Uma das perguntas que eu gosto de fazer é assim: quando alguém não gosta de você por quê? E a pessoa hesita muito, normalmente inventa uma resposta para não ficar no vazio, mas normalmente as pessoas não sabem nem o porquê alguém não gosta dela. Mas isso aí ninguém fala pra gente. Sim, mas reflita, porque você vai achar lá dentro por que as pessoas não gostam de você. Pense nas situações onde você tinha uma proximidade com alguém e essa pessoa se afastou. O que aconteceu ali no meio? Então, quando a gente começa a refletir, né, a gente realmente se conhece. É a mesma coisa que falar, e qualquer um que esteja ouvindo, vou fazer a pergunta para vocês. Vocês, quando tomam banho, começam lavando o quê? A cabeça. Cada um é legal vocês terem a resposta, porque assim, muita gente para e fica assim, peraí, aí simula abrindo alguma coisa, pegando sabonete para depois responder, porque é um negócio tão automático. Então assim, se a gente não consegue nem nos conhecer que parte do corpo a gente lava primeiro no banho, imagina algumas coisas mais profundas dentro da gente, que às vezes estão bem escondidinhas lá, que precisam ser lavadas. E que precisam ser lavadas, e que muitos Freuds e Jungs ficaram pelo caminho e não conseguiram, né? Meu caro Fábio, queremos ouvi-lo. Então, refletindo sobre o início da pergunta, né, como ele fala, qual o meio mais eficaz da gente progredir e não sucumbir às tentações, a resposta é: conhece-te a ti mesmo. Eu fiquei pensando, por que conhece-te a ti mesmo, né? Eu achei que é a mesma coisa de falar assim: olha, eu tô aqui sofrendo dentro dessa sala escura, qual que é o melhor meio de eu sair dessa situação de sofrimento? Acender a luz, né? Eu tô aqui enterrado na lama, como é que eu faço para sair daqui, né? Põe uma tábua, pisa em cima da tábua, ou seja, então toma ciência de onde você tá, do que é aquilo que está te incomodando, do que é aquilo que está te atrapalhando, do que está te fazendo sofrer, que quando você tomar consciência disso, você vai sair disso da melhor forma possível. É isso que a resposta está falando, né? Então,
se, como diz Emmanuel, a grande maioria dos nossos sofrimentos desta vida são causados pelas atitudes nossas nessa mesma vida, e se eu conheço a mim mesmo, eu sou capaz de ver o que eu estou fazendo que está causando sofrimento para mim. Eu sou capaz de ver qual que é o caminho que eu tenho que seguir em direção ao progresso, em direção à melhoria, em direção à felicidade. Então essa é uma conclusão que eu cheguei para poder explicar o que eu penso dessa resposta, que ele deu: conhece-te a ti mesmo e você vai se livrar dessas amarras e vai voar para o azul infinito da libertação espiritual. E a outra coisa, enquanto o Guilherme falava, que é do coach, que é um treinador, e a gente realmente se treina para tanta coisa, A gente toma vitamina para não ficar doente, a gente vai fazer musculação para não dar o RPG, para não dar dor na coluna, A gente vai correr para cuidar do nosso coração, A gente come cereais no café da manhã para cuidar do intestino, Somos vacinados contra doenças. Somos vacinados. Então a gente se treina para a gente estar melhor, para a gente ter um desempenho melhor, para a gente se melhorar em vários aspectos da nossa vida. Agora, por que não principalmente o nosso corpo físico, de acordo com esses exemplos aí que nós damos, Exatamente, a gente pensa o tempo todo no nosso corpo físico, na nossa vida física, Sujou a roupa, lava, Então, é assim. Aí a pergunta é: mas como que eu vou conhecer a mim mesmo? Como? É fazendo um exercício de conhecer-me a mim mesmo. E qual exercício que é esse? Refletir todas as noites, falar assim: como eu reagi na hora que eu estava lá no caixa? O que eu pensei? O que estava no meu coração nessa hora? Como eu reagi a hora que eu estava sentado no banquinho do meu carro e aquela pessoa fez aquilo na minha frente? Como eu reagi com a minha esposa? Como eu reagi com o meu filho? O que eu pensei na hora que eu li aquela notícia no jornal? O que eu pensei do Brasil? O que eu pensei da Dilma? O que eu pensei do Papa? O que as pessoas pensaram de mim? Gostei da pergunta, que você fez. Por que ela não gosta de mim, Eu estou pensando nisso aí. Se até o final do programa eu chego na resposta. Mas eu gostei muito. E aí, além da gente fazer essa reflexão, esse treino, essa musculação, essa aula de zumba, essa aula de yoga todos os dias, que é com a nossa consciência, também tem uma coisa que eu queria acrescentar, que isso daí eu adquiri com a minha reflexão ouvindo a palestra do Simão Pedro hoje, que ele também falou desse tema, do autoconhecimento, que é o seguinte: eu já falei com a minha esposa várias vezes. Todo dia, no café da manhã, a gente abre um livrinho desses Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, e a gente lê uma mensagem daquela antes de tomar o café da manhã, e a gente faz uma prece. É inevitável que a gente não comente alguma coisa da nossa vida privada quando a gente lê aquela mensagem. Que a gente não fale de alguma coisa que aconteceu, ou que a gente pensa, ou que a gente sente. E que está relacionado com aquela mensagem. Então, o conhecimento que veio do livro, ele me ajudou a me autoanalisar, Ele me ajudou a buscar dentro de mim o que tem a ver dentro de mim com aquilo que está escrito ali. Então, por isso que o segundo mandamento para os espíritas e para todos, é instruí-vos. Porque quando você se instrui, você joga luz para dentro de você, E aí isso é conhecer a si mesmo, Então você jogou luz dentro de você. Você se auto-ilumina. Você fica mais fácil de se conhecer. Com aquela claridade dentro de você, você vê até a sujeirinha debaixo do sofá. Vê a teinha de aranha, você vê tudo. E aí o que você vai querer fazer? Você vai querer limpar, Então, eu acho que tem tudo a ver essa resposta dos espíritos. Bom, podemos encerrar o nosso encontro depois dessa exposição. Obrigado, Fábio. Muito legal, viu? Gostei. E então o nosso querido Santo Agostinho, ele continua
a sua exposição dando as dicas de como devemos nos autoconhecer, e ele prossegue dizendo: aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticou durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que fez, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Olha só, que pensamento profundo que o Santo Agostinho nos coloca, porque ele não só nos convida a nós fazermos esse inquérito conosco mesmo, a fazermos essas perguntas sobre o nosso comportamento, como também ele nos orienta para rezar a Deus e ao anjo guardião que nos assiste. A doutrina espírita esclarece que todos nós temos um anjo guardião que nos acompanha, um benfeitor espiritual que Deus, em sua bondade infinita, escalou para nos acompanhar e nos inspirar no caminho do bem. Muitas vezes nós não ouvimos esses conselhos porque nós nos afastamos, de acordo com o nosso comportamento indevido, nós nos afastamos da sintonia com esses benfeitores espirituais e, logicamente, que se não tem sintonia, a inspiração não virá. Mas esse Espírito que é escalado para nos acompanhar, nos inspirar, nos indicar o caminho mais adequado, logicamente que se ele foi escalado para isso é porque ele nos é superior. E sendo superior a nós, ele está apto a nos dar as inspirações mais adequadas. Nós, no entanto, não só não pedimos a ajuda dele, como também nem rezamos. Quantas noites que nós, boa noite querida, aí reza lá um Pai Nosso em pensamento, né? Pai Nosso que estais no céu, ou então vai lá na frente do espelho escovando os dentes, Pai Nosso que estás no céu, os anjos igual. Então, quer dizer, é uma oração equivocada da nossa parte. Mas se nós separarmos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos para todo dia fazermos essas interrogações às nossas próprias consciências e ainda pedindo o auxílio dos benfeitores, crede-me, diz Santo Agostinho, Deus nos assistirá. Companheiros, alguém gostaria de fazer um comentário sobre esse parágrafo? Porque essa exposição do Santo Agostinho, ao mesmo tempo que ela é longa, ela é também muito profunda, né? Eu quero, mas eu vou precisar da sua ajuda, se memória. Se eu puder. Seu HD interno. Quem disse? Em qual obra? Acho que é uma obra do Chico. Na verdade, uma obra de Emmanuel, acho que é psicografado por Chico. Quem é que falou que, olhando do plano espiritual aqui para a Terra, a impressão que se tem é que são vários espíritos de crianças dormindo? Você está lembrado? Eu não me lembro dessa passagem, Guilherme. O que eu me lembro é que o André Luiz, em uma de suas obras, que eu não me lembro agora, ele faz um comentário que quando os benfeitores espirituais dirigem seus olhares para o planeta Terra, eles veem um adensamento muito escuro, muito carregado de sombras, devido à psicosfera negativa que impera em nosso planeta, né? Mas esse comentário, eu confesso para você que eu já ouvi algumas palestras fazendo uma referência semelhante a isso, mas quem citou eu não vou saber te dizer. Tá.
porque o ponto, assim, eu acho que tudo tem a ver com a questão da consciência, né? Uma das perguntas do Livro dos Espíritos diz que somos tão inspirados, bem ou mal, o tempo todo, que de ordinário são os próprios espíritos que nos dirigem, que nos conduzem, né? E por quê? Porque nós não estamos conscientes o tempo todo. Então, às vezes a gente está no automático e fica muito mais fácil de sermos conduzidos quando a gente está naquele automático, né? Que não estamos nem... A hora que a gente está consciente e aquelas inspirações, aquelas vontades que dão na gente de vou fazer determinada coisa ou determinada ir para uma determinada situação, se eu estou consciente, consigo, me conhecendo, fazer uma análise se aquilo vai ser de fato bom ou não, então eu tenho condição de ir para a imensidão azul, como o Fábio estava falando. Mas normalmente eu percebo que a gente vai no automático, a gente vive a nossa vida muito no automático. Espíritas e não espíritas, né? Sim. Por isso que eu acho que a gente está aqui tentando, né, passar a nos conhecer, passar a maior parte do tempo consciente, tentando agir dentro daquilo que a gente está conscientemente fazendo, mas a maior parte do tempo eu imagino que a gente esteja lá no automático. Tem até um estudo que diz que 90% das nossas decisões são determinadas pelo nosso subconsciente. 90% das decisões que a gente toma... um número absurdo, né? Você vê? 10% são decisões conscientes mesmo, que é nosso cérebro consciente que toma. 90% são... ou é o cérebro inconsciente, aquela parte... não sei falar tecnicamente, mas é a parte que tem toda a questão de respirar. Ninguém fica assim pro coração, bate, agora para, agora bate, agora para. Não, são coisas que realmente são inconscientes, mas tomar banho e se limpar é muito inconsciente também, né? Uma vez eu tava indo do centro pra minha casa, quando eu cheguei no serviço e falei assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Você falou pro teu chefe isso? Falei pra mim mesmo, porque eu fui dirigindo pro trabalho. Você contou pro teu chefe? Não. Pois é. Sério mesmo, Fábio? Bem, então a outra dica que ele dá, além de fazer as interrogações a nós próprios, é, antes de fazê-las, pedir a Deus e ao anjo da guarda, né, ao nosso anjo da guarda individual, que nos ajude nessa tarefa. Pois bem, aí então continua o nosso querido Santo Agostinho. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outrem, censuraríeis, sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda mais, se aprouvesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que necessite ser curado. Então, uma boa maneira de nós sabermos se nós nos comportamos de maneira correta é nós avaliarmos esse mesmo comportamento, se estaria correto se fosse praticado por outra pessoa, né? Se fosse praticado por outra pessoa, nós aprovaríamos aquela conduta que nós tivemos? E nós fazemos muito pouco isso, né? Por exemplo, imagine você, uma pessoa que nós não temos afinidade. Eu nem vou chamar de inimigo, porque graças a Deus nós não temos inimigos ferrenhos que vivem nos perseguindo, etc, etc. Nós podemos ter opositores, podemos ter pessoas que temos mais afinidade, que temos menos afinidade, mas não inimigos no sentido guerreiro, né, do termo.
Agora, imagine você, uma pessoa que você não tem afinidade. Aí essa pessoa teve um comportamento. Como que nós classificaríamos aquele comportamento? Foi um comportamento correto ou incorreto? Né? Se essa pessoa estivesse no nosso lugar. Eu me refiro a isso pelo seguinte, porque as melhores pessoas, as pessoas que mais nos auxiliam a que nós modifiquemos o nosso comportamento para melhor, são os nossos opositores. Porque os nossos opositores, eles não estão preocupados se eles vão nos ofender ou não. Eles vão lá, mexem na ferida e falam, ó, você fez isso, você é aquilo, entendeu? Agora, aquela pessoa que é nossa amiga, que nós temos afinidade e tal, ela naturalmente ela tem mais tolerância com o nosso comportamento. E tendo tolerância com o nosso comportamento, muitas vezes ela não nos aponta os nossos defeitos, as nossas imperfeições. São raras as situações dos nossos amigos, né? E deveriam ser mais frequentes. São raras as situações dos nossos amigos que os nossos amigos vão lá e apontam as nossas imperfeições, né? Ó, Marcelo, você pisou na bola. Ó, Fábio, você não deveria ter feito isso. E assim por diante. Quando acontece isso, os amigos deixam de ser amigos, né? A gente começa com a maior das boas intenções, querer dar um retorno para alguém e falar, olha, eu acho que você fez uma coisa que não foi legal. E por mais jeito que você tenha ao falar, a pessoa às vezes se ressente e se afasta de você. Então às vezes para manter uma amizade, fala assim, bom, é um defeito que ela tem, eu vou conviver com isso. Não vou nem ajudá-la a enxergar esse defeito. Então, e é um comportamento que revela uma imaturidade psicológica, tanto de um quanto de outro, né, Guilherme? E a gente acaba se acomodando com uma situação, né? E acaba ficando na estagnação. E toda estagnação é prejudicial. Se a água parada no pulmão, o líquido pleural, água na pleura, né? O líquido pleural, se ele está parado, vai levar à infecção. A água parada na lama, na terra, ela vai levar à contaminação. E a mente parada também vai levar à depressão, a psicoses complexas, etc, etc. Desculpe, Guilherme. Não, na verdade eu ia fazer um comentário ainda voltando para a questão do coaching, só para dar um exemplo de quão inconscientes nós somos do nosso comportamento e até dos nossos defeitos. Então, uma certa ocasião eu estava atendendo uma executiva, entrevistei as pessoas que trabalhavam com ela, e uma coisa muito, muito constante na devolutiva que me fizeram sobre ela é que ela tinha baixa escutativa, né? Ou seja, ela não ouvia o que as pessoas estavam falando e ela estava sempre querendo falar. Então, se a pessoa chegou numa vírgula da frase, ela já entrava e falava e não escutou nada que a pessoa havia falado anteriormente. Muito bem. Quando eu fui fazer a devolutiva para ela, a gente tem uma metodologia, né? Tem toda uma preparação. Fala que, olha, isso aqui são percepções das pessoas, não quer dizer que isso seja real, mas as pessoas foram você mesmo escolheu as pessoas. Então, provavelmente que está aqui pode ter um fundo de verdade. Então, reflita, né? Dorme uma noite com isso debaixo do travesseiro para digerir, né? No dia seguinte você escolhe se vai para o coração ou se vai para o intestino, mas dorme um dia para digerir, depois você vê o que faz, né? E aí, depois dessa preparação, eu comecei, então tá aqui, falei das qualidades dela, e aí vamos entrar na parte de gaps, coisas que você poderia melhorar. Olha, aqui eu ouvi de 3 pessoas que você... Gaps, que você quer dizer, seriam junções, né? Pontes, gaps, alguma coisa nesse sentido. Intervalos, né? São intervalos. Coisas que dá para preencher, ou seja, o que eu posso fazer para preencher e melhorar, né? É um termo utilizado, desculpa. E que acaba fazendo a ponte. Isso, são oportunidades de melhoria. Então eu falei assim, olha, por exemplo, a comunicação, acho que foram 3 pessoas que falaram que você tem... Não, já sei até o que você vai falar. Você vai dizer que eu tenho baixa escutativa. Já é autodefesa. Não, mas você repara o que ela está fazendo comigo. Ela justamente está tendo baixa escutativa comigo na hora da devolutiva.
Entendeu? Então assim, e de fato, conversando e percebendo... Já demonstra a imperfeição dela. Não, mas assim, é incrível porque não é só a defesa. De fato, ela não entende que ela tem aquilo. Sabe? Então, por mais... Vamos supor que ela tivesse uma melhor amiga que fosse falar aquilo pra ela, ela não vai aceitar porque ela não entende que ela é daquele jeito. Né? Então você estava falando Não aceita também, né? O Fábio estava falando da Zunga, qual é o nome da dança? Zunga, né? Da Zumba, de não sei o que a gente faz e tudo mais. Fazemos? Muitos não fazem. Eu sei que eu estou acima do peso, eu sei o que eu preciso fazer, seja Zumba ou Pilates ou o que for. Não faço, né? Mas assim, tem coisas que eu sei e não faço. Tem coisas que eu sequer sei, né? Como é que vai fazer. Então, o primeiro ponto, só recapitulando aqui, que o Marcelo estava explicando, baseado na resposta, de que colocar uma outra pessoa no nosso lugar, fazendo o que a gente fez, e observar de fora, ver se a gente aprovaria ou reprovaria. Então esse é um ponto que o Santo Agostinho trouxe. O outro ponto, ele falou o seguinte: e se eu desencarnasse agora? A outra etapa, exatamente. E a minha consciência estando do lado de lá, devassada, aberta, escancarada, como que as pessoas iam me ver? Será que eu ia me sentir bem com isso? Será que eu ia olhar para minha esposa e ainda ia ser senhor de mim, como eu sou hoje? Será que não ia ter nada escondido dentro de mim? Será que quando eu olhasse para aquele colega de trabalho ou para aquela amiga, eu ia sentir vergonha de alguma coisa? Acho que isso é uma reflexão tão profunda, mas tão profunda, que vai demorar para fazer, viu? Demora para fazer, tem que pegar um por dia, né? E analisar. Mas com certeza, um livro aberto não vai ser. E aí a gente vai ter que analisar o âmago, né, de cada um daqueles pontos que eu não abriria o livro hoje, né, e não me sentiria feliz se o livro tivesse aberto naquele ponto. Analisar o âmago, a causa de cada uma delas, né, se está lá no orgulho, se está lá no egoísmo, se está lá onde que está. Sem dúvida. Eu fico perguntando, né? E isso é uma reflexão que eu vi um dos expositores espíritas que a gente ouve com frequência, que agora me fugiu quem falou, né? Mas esse expositor faz a seguinte reflexão: por que André Luiz foi escolhido para, através da mediunidade do nosso querido Chico, contar como é a vida no mundo espiritual? Por que foi André Luiz? E não foi Emmanuel, e não foi Joana de Ângeles, e não foi outros espíritos elevados aí, né? Mas por que foi André Luiz? Porque André Luiz era uma pessoa que tá no mesmo nível que nós. Apesar dele ter sido médico e tal, isso nem vem ao caso da profissão, mas ele está no mesmo nível de nós, no mesmo nível que nós. Então ele voltou através da mediunidade do Chico e contou as experiências que ele teve quando ele chegou lá no mundo espiritual. Por quê? Porque ele se parece conosco mesmo. E eu me lembro, quando você faz essa referência, de quando a gente, se a gente desencarnar agora, nós vamos entrar lá na imortalidade. Com que cara que nós vamos entrar? Né? Com quantos níveis de arrependimento nós vamos entrar? Poxa, eu poderia ter feito muito mais, eu poderia ter sido melhor com os meus filhos, com a minha família, com os meus amigos, etc, etc. Né? E aí a gente se lembra da música Epitáfio, né? Do Titãs, né? Acho que é o Titãs, né? E aí, companheiros,
eu me lembro de uma história que o André Luiz conta em Nosso Lar sobre o caso Silveira. Aliás, esse caso Silveira talvez até valeria a pena nós um dia destrinchá-lo, né, em nossos estudos. Mas só para resumir, o Silveira tinha uma dívida com o pai do André Luiz, uma dívida financeira, né, evidente. E ele adoeceu, parou de trabalhar, parou de receber, não tinha como pagar a dívida. Aí a esposa dele foi até a casa do André Luiz, né, que morava com os pais, né, com o pai e com a mãe, evidente. Chegou lá e procurou sensibilizar o coração da mãe do André Luiz. E ela se sensibilizou, aguardou a chegada do esposo e pediu e intercedeu por aquela senhora que também permanecia lá junto, né? Ela pediu para ampliar o prazo, porque o marido tinha adoecido, etc, etc. E o pai do André Luiz não teve dúvida. O pai mandou, como é que se diz? Executar a dívida, e a execução da dívida era pegar todos os pertences, toda a casa, né, do Silveira e passar, e o pai do André Luiz tomou posse desses pertences, entendeu? E o André Luiz falou: pai, é isso mesmo, é isso que tem que fazer, manda, já deu o prazo, não cumpriu, tem que, né? O André Luiz incentivou o pai a não ter a tolerância que a esposa do Silveira foi lá solicitar. Acontece que a vida continua, e a vida dá voltas, o mundo gira e tem uma outra propaganda lá, uma transportadora, né? O mundo gira e tal transportadora roda, né? Eu esqueci o nome agora. Pois bem, aí chegando lá no mundo espiritual, lá na colônia Nosso Lar, o André Luiz encontra quem? O Silveira. Ele encontra o Silveira, só que ele encontra assim meio distante. Ele não vai cumprimentar o Silveira. E aí ele se lembra do ocorrido, morre de vergonha. Lá no mundo espiritual ele morreu de vergonha. Ele ficou mais envergonhado. E o que ele fez? Foi pedir a opinião de quem? Quem que era a trabalhadora do lado do André Luiz, que estava sempre do lado dele? A Narcisa. A enfermeira Narcisa. Aí a Narcisa falou para ele: olha, André, é o seguinte, esse Silveira, você está me contando a história? Porque ele contou a história, né? Esse Silveira é um dos trabalhadores mais dedicados aqui do Nosso Lar. Mais dedicados, mais respeitados, todo mundo adora ele. E ele é muito ocupado. Aproveite a oportunidade que você tem agora e vá lá desculpar-se com ele. Vá lá desculpar-se com ele. Aí você imagina a cena, né? O André envergonhado. Pô, Silveira, eu não deveria ter feito isso, né? Você me desculpe e tal, papapá. Aí o Silveira, sabe o que o Silveira falou? O Silveira falou assim: André, o seu pai foi um benfeitor. Olha só a grandeza espiritual desse homem. Ele foi um benfeitor para mim. Porque depois daquele dia, eu tive que me esforçar tanto para superar as dificuldades financeiras, as dificuldades com a minha família, etc, etc, que aquilo me ajudou demais a me tornar uma pessoa melhor, porque eu valorizei cada centavo que eu ganhava, eu valorizei cada esforço que os meus filhos faziam, cada esforço da minha esposa. Então a nossa família se tornou muito mais unida. O seu pai, André, é um benfeitor. Então veja a grandeza que esse homem teve, né, de reconhecer através da dor uma oportunidade de crescimento. Então, quando a gente desencarnar, quantos
campos silveiras nós nos depararemos. Mas um outro comentário que eu gostaria de fazer, que é muito interessante, porque nós devemos nos lembrar que o Santo Agostinho tem muito conhecimento teológico, certamente, e ele faz um comentário assim que eu acho que é um comentário que talvez o Haroldo que gostaria de fazer esse comentário, né? Não que eu tenha a pretensão de ser um Haroldo, viu, Fábio? Mas ele fala assim: examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. Ou seja, qual é o mandamento que se resume? O grande mandamento que é resumido: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, nós temos que amar 3 níveis, né? Deus, o próximo e a nós mesmos, né? Então o Santo Agostinho nos ensina a amar esses 3 níveis, fazendo com que nós examinemos se nós praticamos algo contra Deus, sim, algo contra o próximo, e algo contra nós mesmos. Interessante, né? Essa analogia que ele faz, né? As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. Nós ainda estamos longe de compreender o que é o descanso para a nossa consciência. O que é o descanso? Ainda a gente tem o comentário? Pois não, Fábio? Termina. Não, pode falar que dá para desdobrar depois. Tá. Não, então, o que é o descanso para a nossa consciência? E eu lembrei do livro Renúncia. Alcione falando que a base da felicidade, que a felicidade tem as suas bases no dever cumprido. Ou seja, a felicidade tem as suas bases na consciência tranquila. Olha que interessante, começou a chover aqui. Estamos ouvindo coisa que nunca faz. Ouvindo o tamborilar da chuva no telheiro. Tá certo. A melodia do vento dos ramos do salgueiro e as lágrimas que vertem dos olhos do mundo inteiro. Que bonito ficar escutando o Marcelo fazer essa poesia aqui. Então ele fala assim aqui, ó: as respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. Então aí vem o que? Vem o trabalho. Se por acaso ficar indicado que tem um mal que precisa ser curado, aí vem o trabalho. E aí já é a hora da gente começar a agir agora mesmo. E não esperar chegar do lado de lá pra gente começar a agir. Então a gente pode escolher ou acordar agora ou acordar depois. Né, Marcelo? Então esse que é o ponto que ele está falando aqui. Por que a gente tem que analisar isso agora? Pra gente saber e tomar as atitudes que devem ser tomadas desde já. Aproveitar essa oportunidade que nós temos de encontrar com o nosso agressor e perdoá-lo, encontrar com as pessoas com quais a gente agrediu e pedir o perdão e desde já cuidar do nosso futuro e não deixar para depois, quando for tarde demais e quando a gente não puder mais encontrar com essas pessoas. Sem dúvida, é preciso aproveitar a oportunidade. E aí a gente se lembra também: acorda, ó tu que dormes. O Haroldo gosta de comentar, tem uma palestra: desperta, ó tu que dormes. Guilherme, você gostaria de fazer algum comentário? Fique à vontade nesse sentido. Eu gostaria, o Fábio estava falando, eu estava imaginando aqui, se a gente for para um quarto onde só
estejamos nós e os espíritos que nos acompanham, né, mas assim, encarnados só nós, e a gente pegar um caderno e começar a escrever numa folha que só nós vamos ler tudo aquilo que nós gostaríamos de melhorar, ou ainda que, embora a gente não tenha como nem melhorar, que a gente saiba dentro da nossa consciência que há algo errado e que a gente precisa trabalhar. Eu imagino que cada um de nós tem essa folha escrita na consciência da gente, né? E é justamente ela que a gente mostra para o mundo espiritual quando chega do lado de lá. E eu fico aqui pensando o que o Marcelo falou de por que foi o André Luiz, né? Por que não foi Joana de Ângeles, uma Joana de Ângeles e tudo mais. O espírito elevado, né? Tá fora do nosso alcance. Né? Mas o interessante é que André Luiz, falando dessa folha de caderno, também tinha lá uma folhinha de caderno dele, de coisas que ele sabia que tinha que trabalhar, outras que ele nem sabia, por exemplo, o caso do cigarro e do álcool, né, que ele não imaginava que beber e fumar e reduzir o número de anos na vida dele fosse trazer para ele um prejuízo no mundo espiritual, né, tanto que ele passou alguns anos no umbral por conta disso. Mas, voltando nessa questão, eu fico pensando, por exemplo, quem não conhece o caso, tem no nosso canal do YouTube o caso do Jorge. Quando você será um Jorge. Sem dúvida. O Jorge, né, então era uma pessoa humilde, simples, fétido, até por conta de alguns problemas de saúde e tudo mais, e quando chegou do outro lado foi recebido por ninguém mais, ninguém menos que Jesus, né? Ele explicando como que seria a chegada no mundo espiritual seria talvez como uma Joana de Ângeles. Por outro lado, a folhinha de caderno de um Jorge aqui na Terra talvez não tivesse muito o que ter escrito, né? Realmente são coisas que a gente fica isento de imperfeições, provavelmente. A hora que a gente tiver um caderno com, sei lá, uma linhazinha ou duas, eu acho que a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, que talvez a gente passe um pouquinho melhor do lado de lá. Hoje eu acho que eu preciso de alguns cadernos, não uma folhinha só para anotar todas as imperfeições. Né? E quando você fez menção, Guilherme, no início, a nós nos encontrarmos num quarto, né, com os benfeitores aqui teriam acesso a essas anotações. Aí eu fiquei imaginando a cena que, lógico que esses benfeitores espirituais, eles estão muito acima de nós, né? Mas como nós raciocinamos ainda no terra a terra, então quando esses benfeitores espirituais forem nos avaliar num quartinho, eles vão encher a gente de pancada, né? Por que vocês fizeram por que você fez tanta burrada? No nosso raciocínio terreno é assim que nós pensamos, né? Mas lógico que eles têm um coração misericordioso, lógico que eles compreendem a imaturidade psicológica que ainda somos portadores. E o problema maior, eu me lembro de uma palestra que a gente assistiu lá em Poços de Caldas, que se são 30 bilhões de espíritos, né, encarnando e reencarnando na Terra, sendo que nós somos 7 encarnados, sobram 23 bilhões que estão desencarnados no plano espiritual. Considerando que cada um de nós tem um anjo da guarda, né? E então já estamos nos 14. Então falta ainda aí talvez mais uns 15, que são talvez os nossos obsessores. Então, enquanto nós estamos aqui nós 4 sentados fazendo o programa, muito provavelmente existe aqui uma galera, né? Umas 20 pessoas aqui, alguns fazendo coisas inspiradoras pra gente, mas alguns também tentando fazer com que o nosso lado inconsciente entre e siga as nossas inclinações do mal. Exato. Né? Então, no quartinho escuro, acho que a gente é apanhado dos bons e dos maus, né? Porque também tinha gente para bater pelo mal, né? Não, mas os bons têm muita tolerância, eles não fariam. Não, o pior é que não é nenhum nem outro, a gente vai apanhar da gente mesmo. Exatamente, bem lembrado, da própria consciência. Bem, avançando aqui na exposição do nosso querido Santo Agostinho, então ele diz assim: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. O conhecimento de si mesmo é, portanto,
a chave do progresso individual. Quanto nós ainda estamos distantes de valorizarmos este parágrafo que estamos lendo. Porque nós ainda consideramos que a chave do nosso progresso está relacionada com as aquisições materiais. Então, nós ainda estamos achando que quando nós abandonarmos o nosso corpício, nós poderemos usar do nosso prestígio entre aspas, e chegar lá no mundo espiritual e falar pro irmão Clarencio lá do nosso lar, né, como se nós fôssemos pro nosso lar, e falar pro irmão Clarencio: ô irmão Clarencio, eu frequentei lá o Paulo de Tarso, lá em Vinhedo, eu trabalhei, eu fiz a campanha Alta de Souza, eu sou amigo do Fábio, do Guilherme, da Érica, quebra essa aí pra mim, falou Clarencio. Ou seja, nós vamos querer dar um jeitinho e não vamos valorizar o autoconhecimento, a autoiluminação, que o nosso Fábio fez menção aqui no início. E na verdade, quando nós chegamos lá no mundo espiritual, o que conta é a luz que somos portadores. Se nós ainda somos portadores de muita sombra, nós não teremos condições de alcançar esferas mais elevadas. Bem, aí o Santo Agostinho continua: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? A ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Nós temos desculpas para tudo. Nós temos desculpas para tudo. Quando se trata de avaliar as nossas imperfeições, eu agi assim por isso, eu agi assim por aquilo. Como é que chama o exemplo que você deu? Posso falar? Posso falar? Lógico. Sabe o que é? É que eu já sei o que ele vai falar. E aí eu me coloco na frente para poupar o tempo da gente. E qual que é o nome disso? Não é que eu técnico? tenho baixa escutativa, é porque ele lê muito lento. O problema não está comigo, o problema está sempre com o outro. Né? Eu não sou, até a continuação do texto, né? O avarento se considera apenas econômico e previdente. Avarento? Eu? De jeito nenhum. Né? Então a gente tende. Agora, sabe o que eu acho engraçado? Eu acho engraçado que quando a gente está dentro do quartinho lá, com a folhinha de caderno, a gente sabe direitinho o que tem que escrever ali. Bem lembrado, viu, Guilherme? E o que eu gostaria de comentar, de acrescentar, é que uma vez mais nós nos lembramos de uma lei cósmica que o Mestre nos ensinou. Que nós somos capazes de enxergar o cisco no olho dos outros, mas não enxergamos a trave em nossos olhos. Ou seja, nós somos exigentes com o comportamento dos outros e somos muito tolerantes com o nosso próprio comportamento, né? Uma coisa aqui, eu tinha um amigo muito inteligente, muito espiritualizado, que foi quem me introduziu ao espiritismo. Uma vez, estudando para a prova na casa dele, quem é ele? Chama Gilmar Teodoro Montijo. Ele mora em Divinópolis. Divinópolis tem um movimento espírita sensacional. É espetacular. Ele contribuiu muito para a minha formação espiritual. E um dia depois, assim, estudando para a prova, num dos intervalos, eu lembrava que ele deixava a apostila e ia para a cama para ler livro. Eu não me conformava com isso. Como que esse cara pode descansar do estudo estudando?
Mas isso daí é outra coisa, não é o que eu queria falar. Na época do cursinho? Na época da universidade, da engenharia. Aí, ele chegou um dia pra mim e falou assim, quem é você? Aí eu sou brincalhão, tudo, né? Falei pra ele assim, eu sou... Quem é você? Eu falei pra ele assim, eu sou o Fabião Bonitão. Aí ele não riu. Aí ele falou assim pra mim, quem é você? Aí eu falei assim, sou o melhor jogador de vôlei da faculdade. Aí ele não riu ainda. Eu falei, caramba. Aí ele falou assim, quem é você? Aí eu falei assim, eu sou o Fábio Augusto Ribeiro Nascimento. Quem é você? Eu sou filho da Ana Lúcia, filho do Antônio Arioval, não sei o que. Pedro, tu me amas? Exatamente. Pedro, Tá chegando no ponto. Quem é você? De novo. E eu sou uma pessoa feliz, extrovertida, não sei o que, não sei o que. Quem é você? Eu sou um espírito que passou por tais dificuldades, que está vivendo não sei o que. Quem é você? Aí, eu sou uma pessoa um pouco triste por causa da situação que eu estou vivendo, que não sei o que me fez mal. Quem é você? Não sei o que me fez mal, isso aí tá doendo no meu coração e hoje eu me sinto que eu sou mais isso do que o resto. Quem é você? Entendeu? Entendeu a técnica? E nessa foi vindo à tona, foi trazendo tudo para fora. Eu acho que é isso que nós estamos... O estudo, isso é uma coisa que ilustra o estudo que nós estamos vendo aqui. Acho que a gente devia fazer com a gente bastante. Sem dúvida. Bem, companheiros, o tema é um tema palpitante, é um tema que, longe de nos deixar esquizofrênico, vai contribuir demais para o nosso autoconhecimento através dessa repetição de perguntas que o Fábio propôs, contando a história do seu amigo Jomar. E nós daremos continuidade nesse estudo na próxima semana. Essa semana entre Natal e Ano Novo, vamos nos encontrar? Eu também estarei por aqui, só que se tivesse a presença do Fábio seria mais útil, né? Porque o Fábio poderia dar o contributo dele. Exato. Que dia que cai sexta-feira? Dia 26. Dia 26. Então eu estarei aqui sim. Então nós daremos prosseguimento no nosso próximo programa para destrinchar essas dicas preciosas que o nosso querido Santo Agostinho nos dá nesta mensagem belíssima e profunda. Uma boa noite a todos. Esperamos que os conceitos que aqui foram discutidos possam contribuir para o nosso autoaperfeiçoamento. Boa noite, Guilherme, suas considerações. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Que todos tenham uma noite agradável de Natal. Vamos falarmos novamente, já vamos ter passado pelo Natal, com tudo que o Natal significa para os cristãos. Não só uma data para ganhar presente, mas uma data de reflexão e para a gente tentar cada dia mais saber quem somos nós, como o Fábio estava colocando. Então vamos aproveitar e vamos começar hoje já. Todo mundo já fazendo um exercíciozinho. Boa noite então, meus amigos.